Gorinich é um dragão de várias cabeças do folclore eslavo que cospe fogo e destrói seus inimigos. É também o nome de um dos ativos militares mais impressionantes e eficazes da Ucrânia, um bombardeiro estratégico caseiro que está destruindo completamente a infraestrutura russa. Voando pelos céus como a criatura mítica, recebeu o nome de Gorinich, lança bombas, e realiza mergulhos kamikaze, eliminando fábricas russas e outros alvos do mapa, deixando para trás apenas fumaça, chamas e escombros. É mais um exemplo notável da inovação ucraniana, somando-se às inúmeras outras armas, defesas e estratégias extraordinárias que os comandantes e engenheiros de Kiev criaram. Desde o início da invasão, já vimos Kiev criar torres de defesa aérea automatizadas com inteligência artificial, drones marítimos capazes de derrubar aeronaves inimigas e mais. Mas o Gorinich talvez seja a inovação mais impressionante de todas. Então aqui está uma análise mais detalhada do que é e do que é capaz. O Skyranger, criado pela Best of Aviation, que fica em Toulouse, no sul da França. O Skyranger original foi lançado pela primeira vez em 1990, embora várias variantes adicionais tenham sido desenvolvidas e lançadas nos anos seguintes, incluindo o Skyranger V-Fun, Skyranger V-Max e Skyranger Swift. Centenas dessas aeronaves são usadas mundialmente e medem cerca de 5,5 metros. 5 metros de comprimento, com uma envergadura de pouco mais de 9,5 metros e uma altura de 2 metros. O peso vazio delas é de cerca de 250 quilos, com um peso máximo de decolagem de pouco mais de 560 quilos. E elas podem transportar até 50 litros de combustível. Em termos de desempenho, o motor Rotax 912 ultraleve flat, 4 de 79 cavalos de potência do Skyranger, permite que essas aeronaves atinjam velocidades de cruzeiro máximas de cerca de 150 km por hora, e elas são capazes de subir até 900 pés por minuto ou 46 metros por segundo. Aeronaves elegantes, simples e ultraleves, populares entre iniciantes e entusiastas da aviação recreativa. Seus criadores jamais imaginaram que seriam usadas para bombardear a Rússia, causando literalmente bilhões de dólares em danos aos ativos e à infraestrutura do Kremlin. É exatamente isso que acontece, tudo graças a um homem chamado Gorinich. Esse homem se recusou a revelar sua identidade completa, mas compartilhou sua história extraordinária com os repórteres do Babel. Nascido no oeste da Ucrânia, ele passou grande parte da infância se mudando, vivendo por um tempo no extremo leste da União Soviética e na região de Kamchatka. Depois, cursou economia na universidade. Antes de entrar no mundo dos negócios, ele foi excepcionalmente bem-sucedido, possuindo e administrando sua própria empresa multimilionária e desfrutando de um estilo de vida luxuoso. Mas, na década de 2020, sua vida tomaria uma série de rumos dramáticos e inesperados. A pandemia de Covid em 2020 interrompeu abruptamente as operações comerciais de Gorinich. Ele decidiu aproveitar sua nova liberdade para aprender um hobby e descobriu paixão pela aviação, assistindo vídeos no YouTube antes de se matricular em uma escola e obter licença de piloto privado. Ele não estava sozinho. A aviação se tornou bastante popular em toda a Ucrânia durante a pandemia. A maioria dos principais aeroportos do país suspendeu operações comerciais, permitindo que aeronaves menores decolassem e pilotos em treinamento praticassem. Novos aeródromos foram abertos, e quem pôde comprar aeronaves ultraleves aproveitou as oportunidades. Com CEOs e empresários de destaque, como Gorinich, se inscrevendo em escolas de pilotos privados, Gorinich logo se apaixonou pela aviação e criou forte laço com seu instrutor. Maxim sempre foi um apaixonado por aviação e anunciou aos pais seus planos de se tornar piloto, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele ficou obcecado por aeronaves, passando horas do seu tempo livre em sites como Flight Radar 24, acompanhando os movimentos dos aviões pela região de Kiev e além, estudando aeronaves individuais e aprofundando seu conhecimento dia após dia. Ao atingir a idade, ele entrou na Universidade Nacional de Aviação,
Fez o primeiro voo solo em 2017 e logo obteve a licença de piloto. Seus instrutores ficaram tão impressionados que lhe ofereceram a oportunidade de ensinar outros aspirantes a piloto. Ele aceitou, tornando-se primeiro instrutor de instrumentos, depois instrutor de multimotores e, em seguida, instrutor de voo noturno. Ele ajudou a treinar centenas de alunos, incluindo Gorinich, antes de receber uma oportunidade ainda mais empolgante como piloto de Boeing 757 em uma companhia aérea recém-fundada, a Supernova Airlines. Ele deveria começar o treinamento de especialização em 2022 e previa uma carreira emocionante pela frente no campo da aviação comercial. Gorinich iniciou 2022 esperançoso e otimista. Ele foi convidado para participar do grande projeto do governo para melhorar a infraestrutura nacional. Então a Rússia invadiu e qualquer esperança ou sonho que os dois homens tinham para o futuro imediatamente se desfez em fumaça. Após a invasão, Gorinich se voluntariou para as Forças Armadas, mesmo sem treinamento ou experiência militar. Como muitos outros cidadãos, ele queria contribuir para defender sua pátria. Ao contrário de outros voluntários, Gorinich tinha conexões próximas no governo ucraniano. E um conhecido influente lhe ofereceu uma oportunidade. Ele não pôde recusar a chance de se juntar às forças de operações especiais da Ucrânia para realizar missões especiais de sabotagem em territórios ocupados. Gorinich contatou rapidamente seu antigo instrutor de aviação, Maxim, que aceitou acompanhá-lo. Os dois passaram por treinamento antes de serem enviados para a região de Donetsk para trabalhar com veículos aéreos não tripulados Avenger. Esses Vantis, no estilo de aeronaves leves, tinham um raio tático de cerca de 40 km, 25 milhas, e podiam lançar bombas de até 8 libras, 35 quilos, sobre seus alvos, antes de retornar à base e usar paraquedas para pousar com segurança no solo. Com sua experiência em aviação, Gorinich logo viu o potencial do Avenger para causar grandes danos aos ativos inimigos. Ele previu com precisão que os drones teriam um papel importante na guerra à medida que ela avançasse. E ele estava ansioso para garantir que seu lado obtivesse algum tipo de vantagem estratégica nesse setor em rápida evolução. O Avenger foi um bom começo, mas Gorinich sentiu que o conceito poderia ser levado muito além. Ele idealizou um Avenger avançado, capaz de voar centenas de milhas em território inimigo para ataques precisos e destruição em profundidade. Além disso, ele acreditava ter habilidades e experiência para criar esse bombardeiro no início de 2023. Ele teve a chance de provar isso. Ele e Maxim foram designados para diferentes unidades das Forças de Operações Especiais. Maxim se tornou instrutor, treinando novos recrutas sobre como usar o Avenger de forma eficaz. Gorinich foi transferido para um centro de operações especiais perto de Bakhmut e iniciou a construção de um bombardeiro que mudaria o rumo da guerra. Primeiro, Gorinich precisava de uma base, algum tipo de estrutura, que ele pudesse moldar e modificar para atingir seus objetivos. Ele escolheu o Skyranger francês, graças às suas especificações técnicas impressionantes. Além disso, estava disponível como kits faça você mesmo de $50 mil. Assim, tornou-se uma opção bem mais barata que muitos outros aviões ultraleves da época. Em seguida, ele precisava de uma equipe. Então procurou engenheiros habilidosos com as competências e experiência necessárias para aprimorar e adaptar o Skyranger. Ele sabia que não funcionaria com seu design e layout padrão. Era necessário fazer grandes mudanças, incluindo a implementação de um sistema de piloto automático que permitisse decolar, realizar manobras aéreas e pousar com segurança de volta ao solo firme sem nenhum piloto real no comando. Também precisava de mais combustível para ir mais longe do que antes, além de sistemas de navegação e comunicação de nível militar. E, é claro, algumas bombas para lançar em alvos inimigos. Em outras palavras, Gorinich e sua equipe precisavam transformar uma aeronave recreativa em uma arma mortal. E de alguma forma eles conseguiram. Depois que Gorinich teve acesso ao arsenal do exército, ele descobriu um enorme estoque de bombas de aviação, ogiva fragmentação aérea de bombardeio, 100 e 120 da era soviética, o poder de fogo perfeito para seus aviões. Ele ganhou acesso a um campo de treinamento para que ele e sua equipe praticassem missões e melhorassem o design do bombardeiro.
Aos poucos, o projeto dele foi tomando forma. Em 2023, Gorinich percebeu que provavelmente não conseguiria colocar seu bombardeiro em serviço com as forças de operações especiais devido ao que ele chama de razões militares e políticas. Ele teve que se transferir para outra unidade com mais liberdade e flexibilidade. Felizmente, essa unidade já existia, formada por colegas de operações especiais de Gorinich, com os codinomes Fidel e Casper, ao perceber a importância crescente dos drones e ataques aéreos durante a guerra. Esses dois oficiais contataram diretamente o comandante-chefe da Ucrânia, na época, Valery Zaluzhny, e o convenceram de que as Forças Armadas precisavam de uma nova unidade especializada no uso tático e estratégico de drones para ataques de curto e longo alcance. A unidade tornou-se o 14º Regimento das Forças de Sistemas Não Tripulados. Representantes desse regimento visitaram o campo de treinamento de Gorinich, onde ele, Maxim, e a equipe exibiram seu bombardeiro. Ele decolou, completou a missão de teste e realizou manobras aéreas antes de acertar com precisão o esqueleto de um tanque de treinamento com uma bomba. Os comandantes do regimento se impressionaram. Eles imediatamente entenderam que esse novo drone Gorinich tinha um potencial sério e poderia até ser uma adição revolucionária ao seu arsenal. Ainda precisava de ajustes, como melhorar a comunicação, para garantir que chegasse confiável ao destino. Além de uma estrutura de suporte mais robusta para manter a aeronave no ar pelo maior tempo possível, mesmo em condições difíceis. Logo, essas melhorias foram feitas e as Forças Armadas ucranianas passaram a usar o Gorinich em missões reais contra alvos russos. Não sabemos muito sobre a grande maioria dessas missões, já que quase tudo relacionado ao Gorinich de 2023 em diante é estritamente confidencial. Nenhum detalhe das missões foi divulgado publicamente. E por falta de dados, é impossível calcular com precisão o dano causado à Rússia por esse drone bombardeiro em específico. No entanto, Gorinich confirmou que o drone atingiu fábricas e arsenais em toda a Rússia, além de ter como alvo a infraestrutura de petróleo e gás, causando o que ele acredita serem danos que variam de 3 a 5 bilhões de dólares no total. E apesar do grande segredo que envolve esse projeto, o mundo já teve alguns vislumbres breves, mas memoráveis, do Gorinich em ação. Em abril de 2024, imagens circularam rapidamente na Rússia, com canais do Telegram mostrando uma aeronave leve não tripulada que pousou forçado e ficou de cabeça para baixo em um campo. Fotos postadas pela conta do blogueiro militar russo Kirill Fedorov confirmaram totalmente a teoria de que a Ucrânia passou a usar aeronaves leves em ataques contra a Rússia. Como pode ver, a aeronave tem óptica e uma bomba aérea de alto explosivo acoplada. O espaço destinado aos pilotos foi convertido e agora contém eletrônicos. Como Fyodorov destacou, as imagens mostram que a aeronave foi totalmente convertida de avião recreativo para drone bombardeiro remoto. Especialistas em aviação do mundo todo logo reconheceram o avião. Era um Sky Ranger. Os analistas analisaram as fotos para saber mais sobre ele, compartilharam teorias online e compararam o avião com outra aeronave leve usada em um ataque kamikaze em Alabuga semanas antes. Mas, entre todas as análises detalhadas, um pequeno detalhe facilmente despercebido passou batido. Havia um adesivo colado na fuselagem do avião exibindo o logotipo de Nikolai Skibaniok, um blogueiro ucraniano popular. O próprio Gorinich coloca esses adesivos em vários bombardeiros de sua unidade enviados para atacar a Rússia, como um gesto de apreço pelo trabalho de Van York. Em 6 de outubro de 2025, tivemos uma visão muito melhor do que o Gorinich pode fazer quando foi usado em um ataque à fábrica Sverdlov em Zurzinsk. Localizada bem perto de Nizhny Novgorod, a 6ª maior cidade da Rússia, a fábrica é um local de fabricação fundamental para explosivos industriais. Na verdade, é a única instalação em toda a Rússia que produz ciclotrimetilenotrinitamina, que é comumente usado em explosivos plásticos como o C4 e HMX, que é um explosivo militar mais potente, frequentemente empregado em armas nucleares e propelentes de foguetes. Ela também produz cargas de transmissão para mineração e de perfuração para petróleo e gás.
bombas aéreas, ogivas de mísseis antitanque e antiaéreos também. Em resumo, é um grande protagonista do complexo militar industrial russo e está há anos na lista de entidades sancionadas pela Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos da América e outros países. De acordo com relatos, Gorinich deixou a Ucrânia e viajou em direção à fábrica, lançando uma das bombas ogiva fragmentação aérea de bombardeio, sem 120 mencionadas anteriormente ao chegar, que possui uma carga explosiva de cerca de 42 quilos ou 92 libras. Também teria lançado 2 projéteis de morteiro de 120 milímetros antes de realizar uma manobra kamikaze, detonando um dispositivo termobárico oculto e qualquer combustível restante em seus tanques, não deixando nada para os russos analisarem. Após esse impacto inicial, em 6 de outubro, vários outros bombardeiros Gorinich seguiram, e imagens logo se espalharam pelas redes sociais mostrando a fábrica em chamas, com labaredas subindo ao ar e nuvens de fumaça se elevando no céu noturno. Moradores locais relataram ouvir várias explosões na instalação e arredores. Enquanto isso, o governador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, confirmou que houve um ataque. Os detalhes variam conforme o ataque. Nas primeiras horas, ataque. No dia 6 de outubro, Nikitin disse que as defesas aéreas interceptaram cerca de 20 drones com destroços, causando incêndios na área residencial próxima e uma pessoa ferida. Quando Dzerzhinsky foi atingida novamente na mesma semana, Nikitin relatou uma onda bem maior. Na noite passada, 30 drones foram destruídos pelas forças de defesa aérea na zona industrial de Dzerzhinsky. Segundo informações iniciais, não houve vítimas. Os destroços danificaram prédios, construções rurais e carros. Na realidade, considerando o tamanho significativo da área do incêndio na fábrica, é muito provável que mais danos tenham ocorrido. As autoridades russas quase nunca admitem quando seus principais ativos e infraestruturas são destruídos por ataques ucranianos. E é importante lembrar que este é apenas um exemplo de um ataque Gorinich, que realmente chegou às notícias. Sem dúvida, houve muitos outros casos assim. Bombardeiros bem construídos atacam alvos distantes na Rússia, causando incêndios, explosões e deixando caos e carnificina. Em muitos casos, é provável que os aviões nem precisem se explodir ou atacar diretamente as instalações inimigas. Eles conseguem lançar bombas em alvos inimigos, retornar à base e pousar com segurança. Tudo sem piloto na cabine, conforme relatado por Babel, tornando esses drones muito mais econômicos que várias armas modernas do arsenal ucraniano. Mísseis só podem ser disparados uma vez e atingem seus alvos ou são interceptados. Muitos drones também operam de forma kamikaze, caçando seus inimigos antes de colidirem diretamente com eles, explodindo a si mesmos para causar o máximo de dano possível. A Ucrânia precisa de tempo, dinheiro e recursos para seguir produzindo essas armas em grande escala, para substituir os que são usados e perdidos. O Gorinich é diferente. Ele não só é capaz de causar muito mais dano explosivo do que um drone menor e mais simples, mas também é totalmente reutilizável. E com cada $50 mil para montar, além dos custos adicionais do combustível extra e dos sistemas adicionados pelos engenheiros ucranianos, é fácil perceber como um único desses drones bombardeiros pode representar um valor incrível pelo dinheiro investido. Até as defesas aéreas da Rússia foram incapazes de derrubar esses bombardeiros novamente, segundo o relatório Babel. Engenheiros e pilotos facilitaram a travessia do Gorinich por áreas com supressão de sinal de satélite, evitando todos os principais sistemas de defesa aérea russos, como o Panzer Buk S-300. Com isso, o 14º Regimento lança seus drones Gorinich, com confiança e a crença de que cada um terá uma forte probabilidade não só de cumprir sua missão, mas também de deixar os russos com mais danos para limpar e mais contas para pagar. Mas também de voltar para a base, pronto para reabastecer, recarregar e sair novamente. E é exatamente isso que está acontecendo regularmente nas sombras, sob a cobertura da escuridão, longe das manchetes e dos noticiários. Os bombardeiros Gorinich e várias inovações ucranianas preocupam o Kremlin ao realizar ataques devastadores de longo alcance contra a infraestrutura do país. O próprio Gorinich ainda comparece aos lançamentos dos bombardeiros.
Ele ainda coloca adesivos nos aviões e observa com orgulho sua equipe reunida. Cada um abastece, leva o avião à pista, instala munições e detonadores e se prepara para decolar. Tudo isso só foi possível graças à sua mente brilhante e paixão pela aviação. Felizmente, há muitos outros como ele na Ucrânia. Criativos, determinados e solucionadores de problemas que continuam a abrir oportunidades e descobrir novas maneiras para as forças do país defenderem seu território e revidarem contra o inimigo. Agora, descubra como as forças armadas da Ucrânia estão levando a luta à Rússia e causando problemas ao Kremlin. Neste vídeo, mostramos como a maestria de Kiev em drones, ataques precisos e inovação militar ajudou a equilibrar as chances em uma guerra que não deveria durar tanto. Ou descubra mais sobre a superioridade aérea da Ucrânia sobre a Rússia neste vídeo, que mostra como os pilotos de caça F-16 de Kiev têm se mostrado mais do que páreo para seus equivalentes do Kremlin. Por fim, inscreva-se no canal e ative as notificações, se ainda não fez isso. Assim, você será um dos primeiros a saber das últimas notícias militares sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos importantes no mundo.